Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todos. Vamos então participar hoje de mais uma web palestra que visa a descrever um pouco o cenário epidemiológico e principais determinantes dos óbitos por dengue aqui no estado da Bahia. Bom, a dengue, como vocês sabem, ela é uma doença transmitida por artrópodes, mais comum e importante do mundo. Não tem nenhuma doença que tenha tamanha incidência e tamanha repercussão do ponto de vista da saúde pública como a dengue. A incidência, que mede o número de casos novos pela população de dengue, aumentou dramaticamente nas últimas décadas, com estimativas de 40% a 50% da população mundial sob o risco dessa doença, especialmente nas áreas tropicais, mas também hoje envolvendo inclusive determinadas áreas subtropicais e mais recentemente até em áreas temperadas, com estimativa de até 390 milhões de casos novos de dengue por ano no mundo. Como nós sabemos, são 4 sorotipos da dengue e no atual surto, aqui no estado da Bahia, nós estamos tendo a participação do dengue tipo 1, tá certo? Em várias outras áreas do Brasil está circulando dengue tipo 2. Até, como nós vamos ver, 31 de maio desse ano, já foram mais de 30 mil casos aqui na Bahia e estimativas recentes do Ministério já apontam para mais de 900 mil casos de dengue no Brasil. Então, esse ano nós devemos fechar em pelo menos, ou talvez até um pouco mais de 1 milhão de casos, tá certo? É de se notar também que tivemos também o registro de uma cidade com a existência e identificação de dengue tipo 2. A dengue, ela é uma doença que tem um período de incubação médio entre 4 e 10 dias, e que varia de 3 a 14 dias, e os sintomas geralmente duram de 2 a 7 dias. Muitos indivíduos com dengue podem se apresentar somente, às vezes, com febre isolada, associada ou não a dores pelo corpo, que podem se manifestar como uma dor nas costas, sem muitos outros sintomas. Então, às vezes, o indivíduo tem febre, alguns até podem não ter febre, dores no corpo, às vezes uma dorzinha nas articulações, uma dor de cabeça, e eles nem vão perceber que eles estão tendo dengue, tá certo? É por isso que em situações epidêmicas que estamos vivenciando, por exemplo, nas regiões de Feira de Santana e adjacências, as áreas que vão para Chapada, região sudoeste, como é o caso de Brumado e outras, um paciente é considerado como suspeito para dengue se ele apresenta pelo menos um quadro febril inespecífico sem muitos achados, ou seja, ele tem aquele quadro de febre, mal-estar no corpo, mas não necessariamente ele tem todo aquele quadro florido das manchinhas vermelhas pelo corpo, forte dor de cabeça, febre alta, dor atrás dos olhos e às vezes dores nas articulações. Especialmente em crianças entendidas como menores de 15 anos, também muitas vezes se apresentam com um quadro de síndrome febril não específica, que pode ou não ser acompanhado por exantema, que são exatamente as manchinhas vermelhas, tá certo? O vírus, cada sorotipo produz imunidade que é específica para o seu tipo específico, para toda a vida. No entanto, quando o indivíduo tem dengue, ele passa geralmente, após aquele quadro inicial agudo de dengue, ele passa muitas vezes aproximadamente 6 meses, que é o tempo em que ele tem imunidade para todos os outros tipos. É como se um tipo de vírus da dengue pudesse, durante 6 meses, imunizar o indivíduo para os outros tipos. Mas isso se perde após uns 6 meses. Mas ele fica com a imunidade para aquele tipo específico do vírus, tá certo? Existe variação genética entre as cepas do mesmo sorotipo, algumas são consideradas um pouco mais virulentas do que a outra. O vetor, ele é o Aedes aegypti, né, que aqui eu estou apontando aqui para vocês, ele é aqui bem engurgitado de sangue, e, obviamente, na dependência da densidade desse Aedes aegypti em determinada localização, isso é medido muito de forma indireta pelo Lira,
né? Quanto maior o lira, maior a densidade de Aedes aegypti naquela comunidade. A taxa de reprodução do vírus que ela ocorre e também a taxa de sobrevivência desse vírus que ocorre, quanto mais quente está a temperatura, esse vírus ele vai tendo a sobrevida diminuída à medida que o tempo esfria, né? Então a gente sabe que começa o inverno, as temperaturas em determinados locais caem para menos de 15 graus, e com isso a sobrevivência do vetor do Aedes aegypti ele é diminuída drasticamente, tá certo? Ele vai viver muito poucos dias. Por outro lado, em temperaturas elevadas, temperaturas acima de 30 graus, esse vírus consegue sobreviver, esse mosquito, ele consegue sobreviver muitas vezes acima de 30 dias. E esses ovos depositados por Aedes aegypti são um grande problema, que mesmo naqueles momentos onde a temperatura não é adequada e a sobrevida desse mosquito é diminuída, os ovos do Aedes aegypti podem sobreviver por períodos longos, por até um ano, por exemplo. E isso mantém o ciclo desse mosquito presente, ele não desaparece dos locais que ele é introduzido. O vírus é transmitido somente pela fêmea no repasto, ou seja, quando ela está ingerindo sangue para poder manter exatamente a capacidade reprodutiva dela, e a transmissão intradomiciliar é a mais importante do ponto de vista da dengue. Então, em relação à epidemiologia, em 2016 a gente teve um grande número de casos de dengue no Brasil, ultrapassamos 1.400.000 casos de dengue. Em 2017 houve uma queda significativa para 239.389 casos, e em 2018 nós fechamos com aproximadamente um pouco mais de 200.000 casos da dengue, tá certo? Foram registrados 87 óbitos naquele ano, uma incidência de 36,3 por 100 mil. E aqui a gente pode observar, aqui para o ano de 2016, que é essa curva aqui, um grande número de casos da dengue comparado ao ano de 2017, que é essa linha aqui verde, e para o ano de 2018, que é a linha vermelha. A gente observa que tanto 2017 quanto 2018, as taxas de dengue foram relativamente semelhantes. Mas é importante a gente observar que o grande acometimento da doença, a grande faixa de transmissão, ocorre aqui exatamente nessas primeiras semanas epidemiológicas. Então, nos primeiros 3 a 4 meses do ano. Então, aqui é onde a gente tem a maior carga. A partir de junho, a gente começa, que é mais ou menos por aqui, a gente começa a diminuir a incidência de dengue, tá certo? Quando a gente olha isso em outro gráfico, a gente observa essa magnitude bem diferente entre um número bem grande de casos de dengue em 2016 em relação a 2017 e 2018. E agora, em 2019, a gente deve ter um outro incremento chegando próximo a esse de 2016. Por que isso ocorre? Isso ocorre por várias razões. Primeiro, condições favoráveis ambientais para o vetor, que é o Aedes aegypti, tá certo? Então, por exemplo, a gente sabe que esse ano fez muito calor, então aumento da temperatura, isso facilita muito não só a sobrevida do mosquito, como também a reprodução do mosquito. A gente sabe que houve aumento de temperatura e houve chuvas intermitentes nesse período. Essas chuvas intermitentes ajudam muito, ou seja, aumento de temperatura, mosquitos e áreas com água para poder haver a proliferação mais rápida de ovos em larvas e das larvas em mosquitos. A gente sabe que os ovos, se não tiverem um ambiente propício com coleções hídricas, não há a transformação adequada para larvas e depois para mosquitos. Então isso acaba acontecendo. Isso aconteceu não só na Bahia, mas no Brasil todo. Isso é um fenômeno que está ocorrendo no país. A outra questão é a seguinte: nós víamos há muitos anos sem a circulação do dengue tipo 1 aqui na Bahia. Então havia muitos anos, talvez algumas décadas a gente pode até citar. Então isso faz com que a população, a maior parte da população vivendo hoje, ela não tinha proteção natural através de ter tido no passado. Então é o que a gente chama de pessoas susceptíveis, que estão aptas a poder contrair essa doença. Então
A gente tem isso não só na Bahia, como no Brasil também. Havia um bom tempo que, no caso do Brasil, não só o tipo 1, mas principalmente o tipo 2 também não estava circulando em Minas, em São Paulo, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no Centro-Oeste, há algum tempo. Então isso vai facilitar exatamente você ter um contingente populacional muito grande que é propício a ter. Então, quando você tem essas situações e quando você tem a circulação e você tem em determinado momento uma facilitação, porque você tem um conjunto de pessoas contaminadas que passam a contaminar aqueles mosquitos, e esses mosquitos, por sua vez, passam a manter o ciclo, então você começa a aumentar rapidamente. Isso é como se você acendesse um fogo em cima de um barril de querosene e rapidamente ele pega fogo. Então é por isso que a gente está tendo esse rápido incremento que deve ultrapassar, talvez, provavelmente, 1 milhão de casos esse ano, tá certo? Então tudo isso vai facilitar e explica por quê. Quando a gente compara a velocidade, por exemplo, de notificação esse ano, só para vocês terem uma ideia, para o município de Feira de Santana, observem que nos primeiros 7 semanas epidemiológicas de 2018 foram registrados somente 43 casos prováveis de dengue versus 1.377 casos em 2019. Então observe que desde a semana 1, a partir ali do iniciozinho de janeiro, até a semana 7, que é mais ou menos o final de fevereiro, a gente tem um aumento muito grande quando comparado 2017 contra 2019 versus 2018, tá certo? Quando a gente olha o diagrama de controle para o município de Feira de Santana, isso dados de fevereiro, em que já apontava um crescimento muito grande, e aqui está um diagrama de controle onde você tem o limite máximo esperado para as taxas de incidência em dengue, quando você olha o ano passado, por exemplo, e as médias que vinham ocorrendo para as diversas semanas epidemiológicas, então você vê que já a partir de janeiro e fevereiro o número de casos era muito superior ao limite máximo do diagrama de controle, mostrando que efetivamente estava iniciado um surto na cidade e também no estado, tá certo? Então, essa é uma situação que a gente observa. Então, quando a gente olha atualmente no monitoramento semanal das arboviroses até 31 de maio de 2019, até o momento, no estado da Bahia, até 31 de maio, do início de janeiro até agora, foram 31.955 casos de dengue, casos novos, comparados a 1.095 casos novos de chikungunya nesse período, comparado a 621 casos novos de zika nesse período, tá certo? E uma coisa importante é que a gente vem observando um número crescente de pacientes que têm sido notificados como dengue com sinais de alarme, tá certo? Foram até o momento, até 31 de maio, 864 casos de um total de notificados de dengue clássica de 774. Ou seja, é mais ou menos isso que a gente espera. A gente espera que entre 10% e 15% dos pacientes com dengue eles possam ter sinais de alarme. Sinais de alarme é igual a nós internarmos esse paciente, hidratação vigorosa e monitoramento desse paciente. Em relação à dengue grave, que mostra disfunção de órgãos, tá certo? Ou sangramentos significativos, a gente vê que foram 45 casos, ou seja, o que é mais ou menos em torno de 0,5%. E é exatamente isso que a gente espera entre 0,5% e 1% de casos graves de dengue, tá certo? Foram 11 óbitos, 7 em Feira de Santana, 2 em Salvador, 1 em Salbar e em Candeias, até o momento. Desse total aqui de 31.955, e nós vamos então passar para a análise então, desses óbitos para que a gente possa aprender mais. Então, a análise que foi bem estruturada em março de 2019 para 5 óbitos confirmados e relacionados à dengue serão apresentados aqui nesse momento, ok? Então, o caso número 1 é o EAB, 46 anos, do sexo masculino, residente em Salvador, chefe de cozinha. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui um pouquinho. Então, esse paciente está um pouquinho montada, está um pouquinho desconfigurada aqui, não foi? Será que a gente consegue reconfigurar? Não, não consegue, não. Bom, esse paciente trabalhou até o dia 18
de janeiro desse ano, e ele começou a ter febre e dor de cabeça no dia 19, tá certo? De janeiro. No dia 20 de janeiro, esse paciente passa então a ter febre, dor de cabeça, dor intensa em região orbital, ou seja, 2 dias após ele ter iniciado esse sintoma. Ele estava, até o último dia que ele estava bem, um dia após ter iniciado os sintomas. Entre o dia 20 e 22 de janeiro, esse paciente estava prostrado, com dor no corpo e calafrios, e no dia 22 de janeiro, ou seja, 3 dias após iniciar os sintomas, ele procurou a UPA e não conseguiu ser atendido. Ok? Assim, não conseguiu ser atendido. Ele recebeu orientação por familiares e procurou uma outra UPA no próprio dia 22 e acabou sendo atendido e liberado, e foi prescrito para ele 250 ml de soro e prescrito anti-inflamatório de 6 em 6 horas por 5 dias. Entre o dia 23 e 25, esse paciente ficou em casa, prostrado e administrando a medicação receitada pela UPA, que na verdade foi o ibuprofeno, porque aqueles 250 ml foram administrados no dia 22. Então ele não teve orientação em relação ao uso de hidratação, tá certo? No dia 26, ele foi atendido em uma clínica particular com diagnóstico clínico de dengue. Foi prescrito dipirona, Tilex e omeprazol. No dia 28, esse paciente retorna à clínica particular, a médica orienta a procurar a emergência. Esse paciente, então, passou esse período entre 28 do 1 e 4 do 2, sem contato, em casa. No dia 4 ele não estava se sentindo bem, ele procura a médica, ela recomenda que ele vá direto para a emergência. No dia 4 mesmo, ele relata à médica que não vai à emergência, a médica, por outro lado, informa que ela, médica, estará de plantão numa UPA e solicita que ele vá no dia seguinte ser atendido. Ele, no dia seguinte, então, é atendido pela médica que ele tinha sido atendido antes na clínica particular no dia 28, ela agora na UPA, e é encaminhado à sala vermelha e solicitada a regulação desse paciente. No dia seguinte, esse paciente é transferido para estabelecimento hospitalar e morre por um quadro de dengue no dia 7 de fevereiro. Okay? Então, a gente viu que no dia 5 de 2 de 2019, esse paciente ele tinha febre, mialgia, cefaleia, exantema, vômitos, náuseas, além de petequias. A gente visualizou isso na sua ficha de atendimento. Ele evoluiu no próprio dia 5 com letargia, sangramento de mucosas, taquicardia, extremidades frias, aumento do tempo de enchimento capilar, além de dificuldade respiratória e disfunção renal. Ele tinha hematócrito, hemoglobina nesse dia de 32% e 10 de hemoglobina, um leuco de 5.530 e 2.800 plaquetas com teste rápido para dengue positivo. Então, por que o paciente foi a óbito? Essa é uma questão, né? Ele inicia os sintomas no dia 19 e vai a óbito no dia 7. Então, aproximadamente aí, 19 dias entre o início de um quadro e outro. Então, quando a gente vai olhar, esse paciente, ele teve cefaleia, ele teve febre, ele teve prostração, tá certo? Mas ele também, tinha, a gente não sabe há quanto tempo ele apresentou vômitos frequentes já há algum tempo antes do dia 5. No dia 5 foi registrado. Então, ele provavelmente já tinha vômitos, e vômitos repetidos, eles implicam em sinal de alarme. Então, o paciente provavelmente deveria ter algum sinal de alarme, provavelmente. E aqui no dia 5, quando ele faz sangramento em mucosas, taquicardia, extremidades frias, com aumento de tempo de enchimento capilar, além de dificuldade respiratória e disfunção renal, esse paciente claramente tem uma dengue grave. Esse paciente tem disfunções de vários órgãos, como é o caso do rim, como é o caso do pulmão, como é o caso também da questão hemodinâmica, pressão e tempo de enchimento capilar, tá certo? Além disso, ele tinha uma severa plaquetopenia, então esse paciente tinha uma dengue grave aqui nesse momento, ok?
Então, o que é que poderíamos ter feito para reverter o quadro? A quantidade de soro administrada na UPA foi de 250 ml. Ela é a quantidade recomendada? A gente sabe que não. Não é? Esses pacientes com dengue, os pacientes com dengue, eles frequentemente necessitam, no paciente com dengue clássica, o paciente que está estável, ele precisa de no mínimo 20 a 30 ml por quilo de solução fisiológica, num período que pode ir de 20 minutos a 1 hora, dependendo do grau dele, de hemoconcentração, de hipotensão, etc. A gente recomenda, isso é fundamental, que a gente possa entender, que o paciente como ele, que ficou 17 dias, mais ou menos, para ser entre o início dos sintomas e acabar indo a óbito, ele não teve uma prescrição importante do ponto de vista de hidratação. Dengue é uma doença de vazamento. O vaso sanguíneo ele é agredido. O endotélio do vaso, que é aquela célula que recobre o vaso sanguíneo, ela é diretamente agredida pelo vírus da dengue, que consegue entrar nela e se multiplicar nela. Quando o vírus da dengue faz isso também dentro dela, ele faz com que essa célula morra mais rápido. Ela entre no que a gente chama de apoptose. Além disso, o vírus da dengue ele consegue atrair o sistema imunológico e as células do sistema imunológico produzem várias substâncias para matar o vírus que acabam danificando também a parede do vaso. Tá certo? Tudo isso faz com que o vaso, que uma célula do epitélio em relação à outra, que são bem grudadas e impedem a saída de líquido, de soro, de plasma para os tecidos chamados no terceiro espaço, para o líquido intersticial, isso começa a aumentar muito mais, você começa a ter fendas que aumentam isso. Então, o paciente ele começa a porejar, a perder líquido de soro que está dentro do sistema vascular, para fora. Isso vai inchando os tecidos, tanto que tem pacientes com dengue que a gente aperta em várias partes do corpo e a gente observa que eles têm líquido em várias partes do corpo, tá certo? Ao mesmo tempo, esse líquido ele extravasa para dentro do abdômen. Esse extravasamento para dentro do abdômen dá muita dor abdominal. Por isso que os pacientes com dengue e dor abdominal, eles têm um dos sinais de alarme, que é a dor abdominal. É por isso. Além disso, o paciente, ele pode, esse extravasamento ser tão grande que passe hemácias, então ele passe a ter sangramentos. Geralmente, antes de ter sangramento, ele tem essas hemácias, elas vão para a pele, e a gente vê isso em petequia. Mas, na sequência, esse paciente começa a ter sangramento de mucosas, ele escova o dente e sangra. A mulher está fora do período menstrual e começa a ter um sangue presente, por exemplo, na calcinha. Ela acha que a menstruação está voltando, mas não é. Ela está tendo sangramento pela mucosa, sangramento pela urina. Isso, na verdade, também representa um dos sinais de alarme. Então, são essas situações que geram sinal de alarme. Também o paciente que vai para a unidade está hemoconcentrado, para homem, hemoglobina maior do que 50% e mulher acima de 47%, esse paciente está hemoconcentrado. O que quer dizer hemoconcentração? Quer dizer que você tem uma quantidade muito maior das hemácias dentro do vaso sanguíneo do que líquido. Por que acontece isso? Porque o líquido está extravasando. Mas o líquido extravasa por esse porejamento nos vasos, mas as hemácias, que são muito maiores, não extravasam. Então, proporcionalmente, o sangue fica mais cheio de hemácias, e é por isso que ele hemoconcentra, e é por isso que a taxa de hemoglobina vai ficando alta, né? Então, tudo isso são mecanismos fisiopatológicos que vão fazer com que o indivíduo, na sequência, ele vai perdendo líquido, e daqui a pouco ele vai chocar. Quando ele choca, ele faz aquilo que esse paciente fez, que a gente viu no final, faltando um dia para esse paciente ir a óbito, que é, esse paciente torna-se letárgico. Então, esse paciente ele começa a não responder muito bem, ele está mole, ele está cansado, ele não se sente energizado. Esse paciente começa a sangrar as mucosas, esse paciente começa a ter taquicardia, porque o coração tenta compensar a perda de líquidos, a saída de líquidos de dentro do vaso, aumentando a frequência cardíaca, fazendo taquicardia. Isso faz com que as extremidades sejam frias, porque você faz vasoconstrição nas extremidades, para poder aumentar a pressão arterial.
aumento do tempo de enchimento capilar. Então, até o raste cutâneo, se o paciente tiver aquele exantema, se você apertar, você tira, em menos de 2 segundos desaparece a sua mão. Nesse paciente, você aperta o corpo dele, tira, e você observa que a sua mão permanece por mais de 2 segundos. E esse paciente acaba tendo dificuldade respiratória porque você começa a extravasar líquido para dentro do pulmão, tá certo? Então, é por isso que o indivíduo ele vai caminhando para fazer um choque. Então, quando ele choca, quando a pressão dele já não consegue mais ser sustentada, ele está num estado já muito grave. Mas esse paciente, e aí eu volto, esse paciente, muito antes disso, quando ele vinha então sendo atendido nas UPAs, era fundamental que a gente então prescrevesse, a coisa mais importante em dengue é prescrever hidratação para dengue. Esse é o fato, é o dado mais importante, a variável significativa que altera a mortalidade. É pegar um paciente que ainda está no ambulatório, não tem sinal de alarme, não tem sinais de dengue grave, e dar a ele 60 ml por quilo de peso por dia. Então, numa pessoa de 70 quilos, esse indivíduo vai tomar 4.200 ml de líquido ao longo do dia. Ele pode usar as soluções de reidratação oral que são dadas pelo posto, ele pode usar isotônicos como o Pedialite e outros, ele pode usar água de coco, ele deve usar no mínimo 4.200 ml de líquido que ele tome. E isso não é para ele fazer durante 1 ou 2 dias. Esse paciente tem que fazer durante, no mínimo, 6, preferencialmente 7 dias, a partir do primeiro dia de doença. Por quê? O processo de agressão do vaso e de aumento da permeabilidade vascular, que dá esse vazamento pelo vaso, ele começa a se intensificar a partir do 3º para o 4º dia. Então, nos primeiros 3, 4 dias, o paciente geralmente está bem. A gente viu que esse paciente, inclusive, provavelmente ele complicou muito mais tempo depois, talvez lá pelo 10º dia. Então, se nós tivermos consciência de que vamos hidratá-lo vigorosamente enquanto ele está em casa, tá certo? Esse paciente vai conseguir se recuperar frequentemente. Ele não vai voltar para a UPA, ele não vai fazer choque, ele não vai ir a óbito, tá certo? A gente pode dar medicações para controlar os sintomas da dengue? Claro que a gente pode dar. Então, analgésicos para febre, para dor. A escolha a gente faz é a dipirona na dose para o adulto de 1 grama de 6 em 6 horas, por exemplo. A gente deve evitar o uso de anti-inflamatórios, porque pode precipitar, como a gente viu nesse paciente, a insuficiência renal, porque os anti-inflamatórios têm como efeito colateral a insuficiência renal, especialmente no paciente com o conteúdo vascular sendo contraído por ele perder líquido, como acontece na dengue. Então, se o indivíduo está perdendo líquido, ele está, de certa maneira, com a pressão indo para baixo. A pressão arterial indo para baixo bota uma pressão no rim baixa, a pressão de filtração do rim vai ser baixa. E se eu adiciono anti-inflamatório, estou criando condições para fazer insuficiência renal, e foi o que aconteceu. Vocês lembram que esse paciente teve prescrito o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório não hormonal, tá certo? Então, ela pode, com certeza, e deve ter contribuído para a disfunção renal desse paciente, tá certo? Então, é importante que a gente evite nesse caso. O paciente ele tinha sinais de alarme e, como a gente viu viu aqui vários, e isso caracterizava um paciente que caminhou com sinais de alarme, com dengue clássica, depois dengue com sinais de alarme, depois dengue grave e provavelmente choque e subsequentemente um choque refratário. Bom, aqui a gente pula para o segundo caso, que é KBM, 20 anos, do sexo feminino, residente em Candeias. Esse paciente relatou febre, cefaleia, mialgia, dor nas costas, sem exantema no dia 8 de janeiro de 2019, atendida em hospital da região no dia 10 de janeiro e liberada com sintomáticos. Em 13 de janeiro, essa paciente dá entrada às 9 da manhã, novamente no hospital, a partir do SAMU, com quadro de vômitos, dor abdominal, sangramento em mucosas, foi a retal, dando entrada com uma frequência cardíaca acelerada, taquicárdico, com 138 por minuto, frequência respiratória normal de 20, uma PA baixa, 90 por 60, temperatura baixa, hipotérmico e rebaixamento dos níveis de consciência. Então, esse paciente, como a gente está vendo, paciente de 20 anos,
uma pessoa jovem sem nenhuma comorbidade, vinha tendo febre, cefaleia, mialgia, dor nas costas, tá certo? Então, essa paciente passa a ter vômitos, dor abdominal. Então, em dengue, vômitos persistentes é um sinal de alarme. Dor abdominal é um sinal de alarme. Sangramento em mucosas é geralmente um sinal de alarme, mas sangramento digestivo já pode caracterizar uma dengue grave. E aqui a gente vê que essa paciente estava hipotensa, taquicárdica, hipotérmica e com alterações dos níveis de consciência, tá certo? Então tinha vários sinais de alarme e possivelmente também de gravidade. O diagnóstico inicialmente foi feito de meningite bacteriana, colhido líquor, hidratada, pelo menos bem, isso foi um dado positivo, essa paciente foi hidratada e fez uso de antibióticos. No dia 13, ela deu entrada, na verdade, sem hemoconcentração. Observem aqui, 36 de hematócrito, 12,2 de hemoglobina, um leuco com 4,900, com 20% de linfócitos atípicos. Ou seja, isso aqui, o leuco normal com linfocitose atípica, né? Com linfócitos atípicos, fala muito contrário à meningite. Ela tinha uma plaqueta de 104.000 e uma ureia e creatinina normais, e esse líquor foi normal. Essa paciente evoluiu para óbito nesse mesmo dia, às 20 horas e 35 minutos, e o IgM positivo para dengue no resultado pós-mortem. Então, por que a paciente faleceu? Então, a gente vê aqui claramente o seguinte, essa paciente começou no dia 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dia 13 é o 5º dia da doença. É o dia, como eu falei para vocês, a partir do 4º dia de doença, começa a ser crítica a disfunção do endotélio vascular, tá certo? Além disso, eu queria só ainda acrescentar para vocês mais uma coisa, que vai facilitar, inclusive aí no caso de sangramentos, são as plaquetas que também, a partir geralmente do 3º e 4º dia, começam a cair muito, por causa de agressão de imunocomplexo nas plaquetas. Então a gente começa, inclusive, a facilitar o sangramento, como ela teve sangramentos em mucosa retal, tá certo? Então, essa paciente, ela tinha plaquetas aqui no dia 13, né? No dia 13. Antes, a princípio não, ela foi atendida e foi liberada com sintomáticos. Essa paciente era uma paciente para ser vigorosamente ser internada, no dia 13, vigorosamente, na verdade, hidratada e possivelmente com essa quantidade de sinais de alarme e sinais já de alguma gravidade, como o sangramento retal, ter sido já possivelmente encaminhada para a unidade de terapia intensiva, para que você pudesse colocar também drogas vasoativas nessa paciente, porque uma coisa importante é o uso de drogas vasoativas, nesse caso, junto com a hidratação, porque as drogas vasoativas vão fazer com que o epitélio ele acabe se espremendo e volta a impedir aquele vazamento. Por isso que é importante que esses pacientes, quando começam nesse quadro, serem avaliados para a unidade de terapia intensiva e o uso também de drogas vasoativas para essa situação. Então, quando a gente volta aqui, ela tinha vários sinais de alarme para dengue, né? Quais foram? Ela tinha vômitos persistentes, dor abdominal, tinha sangramentos em mucosa, tinha rebaixamento dos níveis de consciência, que pode se encaixar em sinais de alarme e em sinais de dengue grave, assim como o sangramento em mucosas sangramento, ele é um sinal de alarme, mas a depender do local, como é aqui retal, ele pode ser também já encaixado como uma dengue grave, tá certo? E, sem dúvida nenhuma, esse óbito poderia ter sido evitado se a gente pensasse na possibilidade de dengue, hidratasse vigorosamente, monitorasse essa paciente, corrigisse vários déficits que provavelmente ela tinha de equilíbrio hidroeletrolítico, ácido básico, que caminhado para a UTI e ela tivesse tido então um apoio crítico. Certo? Então aqui, esquematizando, 8 de janeiro, febre, cefaleia, mialgia, dor nas costas, 10 de janeiro atendido no Hospital Municipal, febre, cefaleia, mialgia, dor nas costas, vômito, sonolência, rebaixamento do nível de consciência que ela teve e foi transitório, não recebeu hidratação, não recebeu orientação de hidratação e nem
teve sinais de alarme indicados. No dia 13, conduzida pelo SAMU de volta, tinha hematêmese e dejeções fecais com sangramentos, então está fechado aqui dengue grave, rebaixamento do nível de consciência, evolui com plaquetopenia, hipotensão, vai para óbito. Ali no hospital ela recebeu somente 2.500 ml no dia 13. E essa paciente, então, é mais um caso para a gente de óbito em dengue. Passamos agora para o caso número 3, que é CMO, outra paciente, sexo feminino, 18 anos. Paciente jovem, sem nenhuma comorbidade, tá certo? Paciente jovem, tá? Residente em Feira de Santana, estudante. O paciente relatou que no dia 21 de janeiro teve tontura, dor no peito, boca amarga, cefaleia e mal-estar. No dia 22 de janeiro, procurou a unidade de saúde da família com os mesmos sintomas, foi atendida pela técnica de enfermagem, pressão de 110/70, temperatura normal, foi liberada para casa. No dia 24, foi para a policlínica da área de abrangência com febre, cefaleia, tonturas, náuseas, vômitos, mialgia, artralgia, dor no peito que irradiava para as costas, medicada com dipirona intramuscular e liberada para casa. No mesmo dia 24, o paciente evoluiu com desmaios, com agravamento do quadro clínico, ocasião em que a família procurou a UPA, onde foi hidratada com 500 ml de soro, metoclopramida, dipirona, diclofenato de potássio, ou seja, anti-inflamatório, e ranitidina, um protetor gástrico. No dia 25, essa paciente evoluiu com piora de todos os sintomas, encaminhado pela família para uma policlínica, onde já chegou com hipotensão arterial, sudorese, reencaminhada para a UPA. Nesse mesmo dia, realiza coleta de sangue para investigação para dengue, que posteriormente mostrou positividade para o NS1 e para o IgM para dengue, apresentando dor abdominal, vômitos persistentes, hipotensão, e foi a óbito no mesmo dia. Ok? Então, no dia 22, a paciente poderia ter tido alguma ação que pudesse ter impedido a progressão para o óbito. Vamos lá. No dia 22, ela procurou a unidade de saúde local, a unidade de saúde da família, com os mesmos sintomas: tontura, dor no peito, boca amarga, dor de cabeça, mal-estar. Foi atendida pela técnica de enfermagem, liberada para casa. E aí vem aquela questão. Em locais como Feira de Santana e outras regiões aqui da Bahia, que estão vivendo surto de dengue, é muito importante que todos nós tenhamos muita, vamos chamar assim, abrir os nossos olhos, abrir os nossos sentidos para fazer o diagnóstico de dengue, mesmo naquele paciente que não tenha sinais clássicos de dengue, tá certo? Então essa paciente não chegou referindo febre, mas ela tinha dor de cabeça, ela tinha dor no peito, ela tinha uma tontura, uma boca amarga, um mal-estar. Então, o que era importante? Era, independente da gente fazer um diagnóstico, muitas vezes nessa unidade de saúde da família a gente não tem, a gente sabe disso, laboratório para fazer. Mas olha só que coisa simples, pensa só numa coisa simples, água não mata ninguém, vocês concordam? Água não mata ninguém, água com sódio não mata ninguém. Então, por que a gente não pensa assim? Que, apesar de atípicos os sintomas, a gente pensar na possibilidade de hidratar, dessa paciente sair com uma receitinha, mesmo pela enfermeira, de hidratação para ela tomar a solução de reidratação oral do posto, tomar o Pedialite, tomar a aguinha de coco, e numa paciente provavelmente com essa idade, ela tomaria nisso em torno de 3.500 a 4.000 ml. Então, se ela saísse com essa receita puramente de hidratação vigorosa para ela fazer uso nos próximos 6 dias, pode ser que a gente tivesse conseguido mudar a história natural da doença para essa paciente. Então isso é simples, isso é muito simples. Pensa, na minha cidade está tendo muito dengue, tá? Chega um paciente, ele chega no hospital, ninguém chega no hospital, ninguém chega numa unidade básica de saúde porque quer. As pessoas vão passear na praia, vão passear no shopping, mas ninguém vai passear em hospital. Quem chega lá, quando diz que está com mal-estar, é porque está com muito mal-estar. Quando diz que está com dor no corpo, está com muita dor no corpo. Quando diz que está com tontura, tem muita tontura. Porque ninguém procura a unidade de saúde para passear. Então é importante isso. Você não sabe? Que bom, não sabe. A gente não sabe tudo. Mas pensa, bom, se for dengue, está tendo muita dengue aqui, vamos dar hidratação para essa paciente. Vamos orientar essa hidratação. Isso teria talvez mudado completamente o curso dessa doença nessa paciente, que é uma menininha jovem de 18 anos com um futuro pela frente, uma estudante, tá certo?
Seguindo, no dia 24, a paciente apresentava sinais de alarme. A conduta de hidratação foi adequada? O uso do anti-inflamatório foi benéfico? Vamos lá. Então, no dia 24, ela foi na policlínica. Ela já vinha tendo sintomas há 3 dias. Então, é aquela coisa. Chegou numa unidade de saúde, tem 3 dias de sintomas. Para dengue, olha, está entrando na área crítica, está entrando na zona de fogo, está entrando na área da tempestade de citocinas, que desarranja o epitélio. Então, ela estava agora com febre, com dor de cabeça, cefaleia, tonturas, náuseas e vômitos. Então, ela tinha vômitos, tá certo? Então, vamos aí, tá? Já separar os vômitos. Mialgia, artralgia. Então, todo esse quadro já diz para a gente, olha, a chance é enorme aqui de ser dengue. Febre, dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, mialgia, artralgia. Ela tinha uma dor no peito que irradiava para as costas. Foi liberada com dipirona e liberada para casa. Então, ela não foi hidratada, essa paciente. Então, essa paciente já tinha um sinal de alarme provável, que é os vômitos. Essa paciente tinha dor no peito, que não foi investigado se ela tinha, por exemplo, já líquido pleural, porque o que acontece? Havendo transudação, da mesma forma que vai para o abdômen da dor, para, às vezes, o pulmão indo para o espaço pleural, isso pode dar incômodo. Então, essa paciente, ela tinha agora a chance de ser hidratada na unidade. Então, essa paciente sendo considerada como um sinal de alarme positivo, os vômitos, com dengue clássico os sintomas, então ela deveria receber o quê? 20 ml de soro fisiológico por quilo de peso, em pelo menos 1 hora a 2 horas. Então, pense bem, se é 20 ml por quilo em 1 hora ou 2 horas, eu estou falando, um paciente dessa de 60 quilos, para pelo menos 1.200 ml de soro em 1 a 2 horas. E outra coisa, tem sinal de alarme, tem que ficar na unidade para ser observada, para você repetir essa hidratação, às vezes nas próximas 4 horas, tá certo? Para a gente fazer um raio-x de tórax para ver se ela não tem derrame pleural, que é mais outro sinal de alarme. Quanto mais sinais de alarme o paciente tem, pior a situação. Mostra que o desarranjo vascular é maior, ok? Além disso, essa paciente evolui com desmaios. Desmaios é lipotímia. Lipotímia é um sinal de alarme. Então aqui a gente está vendo os sinais de alarme todos ao longo desses casos. Vômitos persistentes, dor abdominal, desorientação, alteração do sensório, desmaios ou lipotímia, certo? Sangramento de mucosas, hemoconcentração a gente ainda não viu, mas está faltando somente hemoconcentração. E derrames cavitários, que a paciente aqui a gente não sabe porque não fez um raio-x, mas pode ser que ela tivesse. E derrame cavitário é o quê? No ultrassom você vê líquido livre na cavidade abdominal, na região pélvica, frequentemente, que o líquido desce, e no raio-x evidências de derrame pleural, tá certo? Essa paciente, então, foi hidratada com 500 ml subsequentemente. É muito pouco, não é? Se a gente pensar. Recebeu dipirona e recebeu anti-inflamatório, que é outra situação também inadequada para a gente ver dessa paciente nessa situação. Ela precisava o quê? Ser admitida, ser internada, hidratação vigorosa, fazer um raio-x de tórax, monitorar essa paciente para a gente evitar o que aconteceu na sequência. No dia seguinte, então, a gente perdeu 24 horas, não é isso? No dia seguinte, ela vai fazer, então, tudo que a gente não quer, que é a evolução catastrófica para hipotensão postural, hipotensão arterial, sudorese, e caminhar exatamente para mais sinais de alarme, mais sinais de dengue grave, vômitos persistentes, hipotensão postural indo a óbito. Tá certo? Essa paciente foi a óbito por dengue. E a gente pergunta muitas vezes assim, bom, ela foi a óbito, mas ela não teve sangramentos maciços? Não é sangrando que o paciente morre com dengue? E aí eu digo para vocês, não. Pode ser sangrando maciçamente que o paciente com dengue vai a óbito. Mas o paciente vai a óbito, vocês estão vendo aqui, muito mais porque ele perde líquido ao longo de vários dias para dentro do corpo. Não é sangue, é o líquido, é o soro que vai sendo
passado para o terceiro espaço, para o tecido. Vocês devem ter, provavelmente, eu já observado, vários pacientes com dengue que vão ficando inchados a partir do quarto, quinto dia. Aquele inchaço é o líquido que transuda do sangue para os espaços, para o tecido. Só que esse líquido ele não está mais dentro do vaso, ele está fora do vaso. É como se o indivíduo tivesse perdido esse líquido. Quando ele está no músculo, ele não está no vaso. Quando ele está na perna, ele não está no vaso. Quando ele está dentro da cavidade do abdômen, esse líquido não está no vaso. Então o paciente ele vai morrer por choque. Ele pode até ter uma plaqueta boa. Muita gente pergunta assim, pô, mas essas plaquetinhas nunca foram tão baixas, à exceção daquele primeiro caso. Porque a maior parte desses pacientes vai a óbito com plaquetas ainda razoáveis, 104 mil, 120 mil, porque ele não faz sangramento, ele faz choque porque ele perde o líquido do vaso, o líquido do sangue, para a gente entender melhor. O sangue não é formado por líquido, plasma, não é? E mais as hemácias, que são vermelhas e dão a cor? Pois é, você não perde necessariamente somente as hemácias para poder entrar em choque, mas você perde o líquido, é outra parte, a parte líquida do sangue. E esse paciente, é por isso que ele acaba chegando uma hora, ele não tem mais líquido para manter a pressão. Aí ele vai fazer o quê? Ele está fazendo uma taquicardia danada, ele baixa a pressão e daqui a pouco o coração para, tá certo? Apesar dele não ter hemorragia nenhuma. Então aqui a gente vê a esquematização disso, dia 21, tontura, dor no peito, boca amarga, cefaleia, mal-estar, 22, procura a unidade de saúde da família, é liberado, a técnica de enfermagem viu a pressão, estava bem, não tinha febre, vai embora para casa. No dia 24, policlínica, febre, tontura, náusea, vômito, mialgia, artralgia, aumento da dor no peito, irradia para as costas, tontura medicada com dipirona, liberada para ir para casa, evolui com desmaios, agravamento do quadro, volta a procurar a UPA. Então, primeiro passa na policlínica, não só recebe a dipirona, no mesmo dia procura novamente a UPA, onde hidrata somente com 500 ml, tá certo? Usa anti-inflamatório. Aqui já foi pensado em cefaleia e arbovirose, mas não foi feito, inclusive, a hidratação vigorosa. O paciente vai para casa, evolui com todos os sintomas que eu mostrei aqui de hipotensão, volta à policlínica com hipotensão sudorese e acaba, então, nesse mesmo dia, evoluindo para óbito. No caso 4, TST, 27 anos, então aqui, paciente masculino, jovem, 27 anos. Residente Feira de Santana, estudante. Paciente no dia 12 de fevereiro compareceu à UPA com queixa de febre, cefaleia, mialgia, exantema, dor nas costas, náuseas, conjuntivite, prova do Lattes positiva. Então, esse paciente tinha dengue escrito na testa dele. Tinha febre, dor de cabeça, dores no corpo, as manchinhas vermelhas, dor nas costas, náuseas, não tinha vômitos, conjuntivite, prova do laço positivo, ou seja, mostrando já uma fragilidade capilar. Foi instalado 250 ml e mantido na unidade. Resultado do hemograma, nesse dia mostrou leucograma de 6.900, plaquetas de 183.000, hematócrito de 46. No dia 14, segundo informações da UPA, o paciente solicitou alta a pedido, na unidade foi orientado sobre hidratação oral. No dia 15, o paciente foi atendido na policlínica com dor abdominal intensa, sudorese, hipotensão e fadiga, estava hipotenso, foi regulado, transferido para o hospital, no entanto evolui para óbito no mesmo dia e o NS1 era reagente para dengue. Observe aqui a situação desse paciente catastrófico, que é a dengue, que em alguns pacientes, inclusive pacientes jovens, tá certo? Pacientes jovens de 27 anos podem evoluir em 3 dias entre o início dos sintomas e o óbito. Ok? O paciente já tinha sinais de alarme da doença no início, então vamos ver. Esse paciente no início, no dia 12, ele não tinha sinais de alarme, né? A gente não vê sinais de alarme. No entanto, no dia 14, esse paciente ele solicitou alta a pedido, então ele mesmo acabou se prejudicando, e no dia 15, 3 dias depois, então ele tem vários sinais de alarme, né? Ele tem dor abdominal intensa, esse paciente tem hipotensão, ele tem fadiga, então na verdade ele tem um sinal de alarme aqui, claro que é a dor abdominal, e aqui ele já tem hipotensão arterial, que não é nem sinal de alarme, já é um sinal de gravidade para isso, tá certo? A hidratação venosa acabou sendo de
250 ml, e a gente sabe que nem a hidratação oral tem esses valores, tá certo? Então isso é muito pouco para o paciente com dengue. Porque o paciente solicitou alta a pedido, então é sempre uma situação que a gente tem que sempre procurar esclarecer o paciente da gravidade dele, saber do que ele está fazendo, tá certo? E a gente, infelizmente, tem pacientes que evoluem muito rapidamente entre o início dos sintomas e óbitos. Então, por isso que a gente precisa agir cedo, agir correto e agir de forma intensa em relação à hidratação. Certo? Aqui é mais ou menos o esquema desse paciente. Início dos sintomas, comparece à UPA, febre, cefaleia, exantema, instalado 250 ml, coletou hemograma, que a gente viu, leucograma de 6.900, plaqueta boa, observe que a plaqueta aqui é alta, 183 mil, no dia 14, mas no dia 15 esse paciente está fazendo já hipotensão e evolui para óbito. Então, plaqueta não tem nada a ver com gravidade em dengue. E por fim, o último caso, um paciente de 8 anos de idade, sexo masculino, residente em Feira de Santana. Estudante também, viu, Juliana? 8 anos de idade. Paciente no dia 4 de fevereiro, interna no hospital com febre, mialgia, cefaleia, dor nas costas e dor retroorbitária. Então, um quadro clássico, né, para dengue. Esse paciente tem uma coisa importante que eu preciso frisar para vocês. Ele tem anemia falciforme. Então, paciente com anemia falciforme já é um paciente que ele já facilmente ele faz hemoconcentração. Por quê? Esses pacientes falsizam a hemácia, esses pacientes têm já uma anemia crônica importante, esses pacientes podem fazer crise falcêmica, em que as hemácias acabam entupindo os vasos, então, quando elas se falsizam. Então, esses pacientes frequentemente pioram muito o quadro clínico com infecção. Então, a gente pensar dengue em cima de um paciente com anemia falciforme é uma situação muito séria. Então, qualquer paciente com anemia falciforme com dengue tem que ser muito bem orientado à hidratação mais que vigorosa, tá certo? Porque esses pacientes, com qualquer desidratação, eles falsizam. O paciente com anemia falciforme, quando ele desidrata, ele falsiza, que ele hemoconcentra. Quando ele tem febre, ele pode falsizar também. Então, é um paciente que tem que ser muito bem orientado, e esses pacientes frequentemente têm que ser admitidos em hospitais para serem monitorados ali, para serem vigorosamente cuidados do ponto de vista da hidratação. Então, esse paciente no dia 7, ele começou os sintomas no dia 4 de fevereiro. No dia 7 de fevereiro, ele tem testes rápidos negativos, apesar de sintoma clássico de dengue desde o dia 4. Observe que a plaqueta desse paciente está bem, 160 mil, o hematócrito não está hemoconcentrado, porque ele é um paciente anêmico, tá certo? Às vezes, esses pacientes têm hemoglobina de 9, então 11,4 já é um certo grau de desidratação. Esse paciente, então, 3 dias depois, evolui com choque e falência de múltiplos órgãos, ou seja, ele vai a óbito 6 dias após o início dos sintomas, exatamente no período mais crítico para a disfunção dos vasos, que é exatamente aqui, tá certo? Então, como a sua doença pode ter colaborado para o óbito por várias razões. Então, o paciente com anemia falciforme, no momento que ele começa a perder líquido do vaso e ele vai fazendo hemoconcentração, ele tende a falsizar mais e ter crises álgicas, e aí com isso também ele ter sintomas obstrutivos em vários locais. Em segundo lugar, o paciente que faz falsização, as hemácias vão obstruindo, então juntamente com a perda de líquido que ele tem pela disfunção endotelial da dengue, isso vai fazendo com que haja a possibilidade também dele fazer quadros mais sintomáticos em vários sítios diferentes. O teste rápido para dengue, ele não é o teste mais sensível e específico. Então a gente tem que ter claro que teste rápido para dengue só serve quando é positivo. Negativo não quer dizer nada. O teste rápido para dengue pode ser negativo e o paciente ter dengue, e frequentemente o é. Na verdade, o melhor teste é o teste que o LACEN faz, que é o MEC-ELISA, que do ponto de vista de anticorpos IgM fica positivo a partir do 6º dia, e o NS1 também feito no LACEN, que geralmente até o 6º dia, do 1º ao 6º dia, ele é positivo, o NS1. Então é importante coletar sangue e enviar para o LACEN, mas não necessariamente se basear o atendimento pelo teste rápido. E há alguma preocupação para esses pacientes com anemia falciforme quando fazem quadros de dengue? Claro, esses pacientes podem fazer quadros graves, como a gente viu, e a óbito, uma criança de 8 anos. Então, o paciente, para ser admitido,
na unidade, ser vigorosamente hidratado e só ter dado alta com o quadro estável, tá certo? E aqui, para terminar, um caso 6, que é um paciente de 64 anos, do sexo feminino, residente em Feira de Santana. No dia 14 de fevereiro, essa paciente tinha febre, não tinha exantema, tinha só febre, tá certo? Ela evolui com impotência arterial, vindo a falecer 4 dias depois. Então a questão é essa: dengue pode cursar somente com febre? Sim, pode cursar somente com febre. Então isso é uma coisa importante. Então, em locais que está tendo circulação de dengue, qualquer paciente que chegue com sintomas gerais, tá certo? Ou qualquer paciente que chegue somente apresentando uma febre inespecífica pode ser dengue. E aquela velha situação: se é dengue, qual é a coisa mais importante que eu tenho que fazer? É hidratar. Tanto dar a receita de hidratação oral, quando o paciente tem condições de fazer isso, não tem sinais de alarme, ou, se ele tem sinais de alarme, internar esse paciente. E, obviamente, se a gente já viu que dengue em pacientes jovens é capaz de matar, quanto mais num paciente de 64 anos. Tá certo? Então, os óbitos que a gente viu, 6 óbitos. Observe, um óbito aos 8 anos, um óbito entre 15 e 19, um óbito entre 20 e 29, um óbito entre 40 e 49 e um óbito em 60 a 69. Ou seja, nenhuma faixa etária ficou fora. Nenhuma. Ou seja, todos nós com dengue, independente da faixa etária, podemos fazer um quadro grave e ir a óbito. A mediana de idade foi de 27 anos. Município de residência, Feira de Santana, exatamente pela grande surto que está tendo lá, teve o maior número de óbitos, seguido Salvador e Candeias. Esses 6 casos terminaram com a investigação positiva. Houve um predomínio de sexo feminino nessa amostra e eu queria então agradecer a vocês por mais esse telesaúde. Como a gente vê aí, seja pela falta de água, seja por excesso de água que acaba sendo desperdiçado, seja por esgotos, entendeu? Então, isso é outra parte. A outra é a gente imaginar a questão das ações dos agentes comunitários de saúde. Os ACS são fundamentais. Para mim, a ACS é a pedra fundamental do sistema de saúde hoje. São os ACS que conseguem chegar exatamente na ponta onde nenhum gestor muitas vezes consegue chegar, identificar e atuar. Então, o ACS ele é um braço com dedos, porque ele chega na ponta, ele movimenta o dedo e ele faz uma ação. Então, capacitar esse ACS, dar condições de trabalho e melhorar a vida dessas pessoas é fundamental. E, obviamente, a gente tem que pensar grande, a gente tem que imaginar, hoje a gente tem ensaios com mosquitos transgênicos, mosquitos irradiados, mosquitos colonizados com Wolbachia, que são mosquitos que podem ser colocados. Hoje a gente precisa que o Estado comece, eu digo o Estado brasileiro se envolver nisso para que a gente possa utilizar tecnologias novas que possam reduzir a população do Aedes aegypti selvagem e trocá-lo por esse Aedes aegypti, que é um Aedes aegypti que não tem capacidade de transmissão da doença, entendeu? E no final, a gente tem hoje um ensaio que está em fase final de finalização de pesquisa, que é a vacina para dengue do Instituto Butantan, que é uma vacina de dose única que age nos 4 tipos de vírus da dengue, que a gente imagina que ela possa, até o final do ano, chegar a ser concluída toda a sua análise para encaminhar isso ser encaminhado para a Anvisa e que a gente tenha num futuro próximo a disponibilidade de uma vacina eficaz para dengue no Programa Nacional de Imunização, para a gente coroar todo um esforço que tem que ser feito lá da casa da gente até as ações mais tecnologicamente avançadas e de pesquisa. Uma outra dúvida, Margarete, ela pergunta se caso eu tiver essa informação, sobre a criança que faleceu em Jacobina, porque ela falou que não consta esse óbito aqui nos indicadores que o senhor apresentou. Nós temos mais casos de dengue, de óbito de dengue que eu não apresentei aqui. Até o momento nós temos 11 casos de óbitos associados à dengue. Então, assim, casos específicos provavelmente vão ser discutidos lá na DIVEP, juntamente com a vigilância local de vocês.
Mas aqui eu trouxe esses casos para que a gente pudesse se sentir um pouco menos a quantidade específica dos casos, menos exatamente a história que é triste de cada um deles quando a gente vê crianças, jovens, estudantes e indivíduo que era um chefe de cozinha falecer por uma doença que a gente não imagina que alguém possa vir a falecer tão rapidamente. Bom, se vocês tiverem mais alguma pergunta, se não, a gente já está caminhando então para o final. Mais alguma pergunta, pessoal? Vou dar mais um minutinho aqui para vocês, se tiverem mais alguma dúvida. Aproveito para informar que eu já estou disponibilizando aqui para vocês o link da declaração de participação que vocês podem solicitar. Lembrando que esse link ele fica disponível por 24 horas no nosso site e depois a declaração é disponibilizada por cerca de 8 dias após a realização da web e você pode fazer o download, tá bom? Então, acho que é só isso mesmo. Pronto, a Ana Amélia, ela cita aqui que é preciso notificar no SINAM todos os casos suspeitos, mesmo sem sintomas. Ela está afirmando, é isso mesmo? Isso. Na suspeita de dengue, notifique o caso, é fundamental. Então, pessoal, doutor Antônio, se o senhor quiser já se despedir, agradecer para a gente poder finalizar aqui. Queria agradecer a todos e com esse esforço conjunto, eu tenho certeza que nós iremos melhorar o manejo do paciente com dengue e a atenção para os próximos doentes, para que a gente possa reduzir as consequências nefastas dessa doença e especialmente a mortalidade em dengue. Obrigado. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.